Nesse vídeo abordaremos algumas funcionalidades do módulo de produção. A começar, a gente vai falar do cadastro dos setores. Então, a gente vai entrar aqui em produção, setorização, setores. A gente vai estar tendo acesso a essa tela de cadastro de setores, onde aqui eu já tenho alguns setores cadastrados e vou cadastrar um novo também para mostrar para vocês. A gente pode cadastrar colocando o código manualmente aqui, a descrição do setor. Então, por exemplo, aqui eu vou botar solda, o custo mínimo, que é opcional, e o custo efetivo do setor. Aqui se ele está ativo ou não, e aqui eu posso vincular a uma máquina também, caso for a opção da empresa. Aí depois já está cadastrado. Esses setores aqui eles são utilizados para vincular na setorização das peças cadastradas dentro da composição de produtos do Grid ERP. Agora vamos falar de mais uma ferramenta do Grid ERP dentro do módulo de produção, que é o cadastro da composição de produtos. Então a gente vai entrar aqui em produção, composição de produtos, e a gente vai usar um gabinete para banheiro com puxador, toalheiro, um gavetão incolor como exemplo. Esse produto aqui ele é um produto acabado, ou seja, um produto produzido, e aqui dentro dele vai toda a estrutura dele, ou seja, os componentes dele. Tá? Aqui eu posso limpar a tela, colocando o código dele aqui novamente, ele vai aparecer todos os componentes. Aqui pela lupa também eu posso pesquisar o item e saber o tipo dele. P é produto acabado, S é semi-elaborado, por exemplo. Aqui a gente tem, né, alguns exemplos. M é matéria-prima e Z de comprado. Aqui na própria legenda também, aqui embaixo, aparecem os ícones e cores de cada tipo de produto que tem dentro da estrutura. Então aqui a gente pode abrir um pouco mais a tela para visualizar melhor essa configuração. Aqui a pessoa informa os componentes de uma maneira bem ágil e prática. E aqui eu consigo ilustrar como está a minha composição. Por exemplo, abrindo aqui a estrutura de uma maneira mais ampla, eu consigo ver as matérias-primas que estão dentro da peça. Clicando aqui eu consigo ver só as estruturas do item que eu cliquei. Tá? Aqui eu tenho os itens comprados também. Quando é Z, ele ilustra que é um item comprado. Quando eu clico no componente, ele mostra todos os itens pais que ele pertence. Quando eu clico numa matéria-prima, ele vai me mostrar as notas de entrada que estão vinculadas a esse item. Quando um item é semi-elaborado, tem setores vinculados, eu consigo ver a quais setores ele está vinculado. Por exemplo, essa lateral da gaveta, ela passa pelo corte, pela furação e pela cola, por exemplo. Aqui faltou a furação, por exemplo, e embalagem e expedição, mas aqui, em resumo, né, a gente consegue incluir vários setores dentro de uma peça semi-elaborada, né? E também falando em questão de cadastro de chapas, por exemplo, dentro de uma lateral, a gente pode colocar o percentual de quebra. Tá? Quando a gente tem a inclusão do componente também, a gente tem uma possibilidade bem interessante, que é dentro do cadastro do produto, a gente colocar a unidade de rendimento dela, ou seja, dependendo do tamanho da peça, ele vai me calcular quantos metros quadrados de chapa vai na peça. Então isso é bem interessante a gente comentar também pelo próprio cadastro do produto. A gente consegue fazer essa configuração conforme o tamanho da peça. Aqui nessa peça, por exemplo, a gente tem o tamanho dela. Ele vai calcular a quantidade de chapa que vai utilizando a unidade de rendimento que eu colocar na chapa. Por exemplo, em metros quadrados, ele vai saber quantos metros quadrados vai de chapa, já automaticamente sem precisar informar essa quantidade aqui. Depois a gente tem a parte de duplicação também de composição, onde facilmente a gente pode pegar uma composição já pronta e criar um novo produto. Aqui apenas usando o botão confirmar, por exemplo, ele já vai me criar um novo produto pronto baseado na estrutura que eu usei inicialmente. Depois, claro, daí eu vou alterar as configurações aqui. Se precisar alterar
a quantidade de itens e tudo mais que eu tenho dentro dessa estrutura. Aí eu só edito o que eu preciso e está pronta a minha estrutura nova. Depois a gente tem aqui também a parte de impressões, onde eu posso imprimir, por exemplo, produtos e setores dentro dessa estrutura, para mim saber os produtos e os setores pelos quais passa o tal produto, a quantidade dele, o percentual de quebra, uma impressão mais de produtos e setores da ficha técnica. Depois eu tenho uma opção de impressão por custo também, que daí essa aqui ela é mais detalhada, eu consigo visualizar de uma maneira bem completa toda a estrutura que eu tenho ali configurada, com seus custos de produto e tudo mais, e custos setoriais, caso eu tivesse vinculado, e depois aqui a parte também de markup vinculado ao produto. Se eu vincular um markup, ele já vai me calcular também o valor de todas as despesas para mim saber o preço de venda do produto, baseado em impostos e todas as despesas que eu configurar, comissões dentro do cadastro, né? Então a gente vai ter um markup e ele vai calcular todos os índices e os fatores para chegar no meu preço de venda ideal para comercialização do produto. Tudo isso integrado dentro da ficha técnica do produto. E depois aqui a gente tem algumas outras funções, como remover setorização, imprimir também, algumas configurações também que a gente pode estar personalizando dentro da própria composição do produto. Tá? Tem várias configurações bacanas também. E depois a gente tem aqui também um botão de ajuste, que ele vai ajustar a composição de produto conforme a gente necessita. E o markup, que a gente usou o padrão aqui também para fazer o cálculo, a gente pode estar também personalizando ele para fazer um cálculo diferente de preço de venda. Agora nós vamos falar de mais uma ferramenta do Grid ERP no módulo de produção chamado Cadastro de Máquinas. Então a gente vai entrar aqui no Produção, Máquinas novamente. Ao abrir a tela, a gente vai ter acesso aos cadastros das máquinas já feitos. Aqui eu tenho alguns exemplos de máquinas, como empilhadeira, seccionadora, furadeira, bordatriz e embaladora. Tá? Então a gente pode estar fazendo alguns cadastros, por exemplo, como o modo de produção da máquina, o modelo que ela tem de produção, se é por disponibilidade ou por arquivo ou padrão, e algumas funcionalidades específicas também, como a validação dos itens para a máquina, condição de movimento de estoque dos itens que compõem, o caminho dos arquivos que vai ser lido para disponibilizar aqui no cadastro da máquina, que a gente vai ler através de uma leitura, né, na máquina cadastrada, uma leitura de arquivo. A unidade de eficiência da máquina, como que a gente vai fazer essa leitura, o valor de eficiência, o número de peças processadas simultaneamente na máquina, o número de colaboradores que operam simultaneamente na máquina, o modelo da máquina, o valor dela de mercado, o valor hora, a propriedade dela, se é da empresa ou se é grupo, e o status dela. E aqui a gente vai ter um painel, ou seja, uma grade, onde a gente vai verificar todos os arquivos que foram lidos por data, por hora, para a gente poder visualizar essas informações vinculadas na máquina dentro do grid. Agora vamos falar de mais uma ferramenta do Grid ERP, dentro do módulo de produção, que é o plano de corte. Então a gente vai entrar aqui em produção, plano de corte. Ao acessar a ferramenta, a gente vai ter que selecionar um lote de produção e ele vai mostrar para nós todo o plano de corte gerado através desse lote. Ele vai fazer algumas configurações, algumas regras para gerar essa lista de peças aqui para o plano de corte, né? Então aqui tem painel, tem frente de gavetas, tem portas, painéis editáveis, né? A gente consegue ver o comprimento, a largura, a quantidade de cada peça, o material, o número da ordem de compra, o código de barras para leitura, o código do cliente também para leitura, o tipo, se ele foi confirmado ou não e se ele foi modificado ou não. Esses em cor verde já foram modificados por algum fator, algum motivo da produção.
Aqui a gente tem algumas funções para modificar as peças, como selecionar elas por cor, comprimento, largura, material, cliente ou descrição. Aqui a gente tem funções de limpar filtros. Então são vários facilitadores que a gente tem aqui, né? Ou exibir apenas os modificados. Aqui quando a gente busca, tem bastante ferramenta que facilita na hora de gerar o plano de corte. Depois a gente gera o arquivo para fazer a implementação dentro da seccionadora, né? do sistema de plano de corte, para depois entrar na seccionadora. Aqui a gente tem uma opção também de colocar o lote de origem para obtenção das modificações realizadas no plano de corte e posterior sincronização com o plano de corte do lote selecionado. Aqui tem algumas configurações também específicas. Quando a gente vai criar um novo plano de corte através de um lote novo, a gente cria o novo, aqui por esse botão, ou quando a gente quer deletar também o plano para gerar de novo por algum motivo, quando foi modificado, por exemplo. Aqui uma deleção de sequência específica também. Aqui as funções de confirmação e modificação. E a aplicação de modificações também quando necessário. Agora vamos falar de mais uma ferramenta do Grid ERP no módulo de produção, que é o lote de produção. Então a gente vai entrar aqui em produção, lote de produção novamente. A gente vai estar abrindo a tela de seleção de criação de um novo lote. A gente coloca uma data de previsão e cria um lote novo para a programação. Ou eu posso buscar um lote já feito, que aqui é o meu caso. Eu fiz um lote hoje. Então eu tenho a opção de inserir pedidos. Posso inserir pedidos no lote. Pedidos de venda. Então aqui eu tenho um exemplo aqui desse pedido aqui, onde eu estou fabricando um gabinete que eu vendi para Ana Clara Silva. Eu preciso fabricar ele. Não tem estoque. Então quando eu colocar o pedido, ele vai me sugerir, vai me explodir o item do pedido, o item principal, que é o item pai, e também a necessidade de peças para fabricar esse gabinete e também a explosão de toda a matéria-prima. A partir do momento que eu reservar aqui na guia de processos, eu vou estornar a reserva para mostrar para vocês. A partir do momento que eu reservar, é quando ele me faz toda essa configuração, toda essa explosão de todo esse material que eu preciso. Então eu posso estar inserindo itens por aqui manualmente para fazer estoque ou para atender pedidos, que é o meu caso que eu estou mostrando agora. Aqui na guia movimentos do lote, a gente tem uma configuração de selecionar o tipo do produto que eu vou movimentar para fazer movimentações parciais. Busca por um código de produto específico. Se eu quisesse buscar o PC 0003, ele já vai me buscar o item específico. Se não, vem todos através dessa seleção. Aqui eu posso filtrar os itens conforme o tipo. Tá? Aqui dentro da configuração de semi-acabados, por exemplo, eu vou mostrar para vocês como processar um item parcialmente, como processar o lote parcialmente, na verdade. Então eu vou processar esse fundo de gaveta, eu vou mandar produzir apenas esse fundo de gaveta, clicando nesse botão aqui, ele vai processar parcialmente, ou seja, vai produzir apenas o fundo de gaveta e os outros itens vão ainda estar em aberto. Então eu não preciso necessariamente produzir o lote inteiro, eu posso produzir ele, ou seja, apontar ele parcialmente, apontar os processos de estoque parcialmente para ir produzindo conforme a minha entrada de matéria-prima. Conforme vou comprando, né, chapas, vou comprando fita de borda, compro cola, compro embalagem, eu vou produzindo esses itens parcialmente e vai atendendo essa demanda. Então também eu posso produzir ele totalmente, se eu quiser. Posso estornar a reserva, posso estornar o lote inteiro para liberado novamente, para começar todo o processo novamente, caso fosse essa configuração que a gente deseja fazer. Através da ferramenta também eu consigo gerar pedidos de compra, ou seja, dentro dessa necessidade que eu tenho, eu posso filtrar, por exemplo, itens apenas faltantes a comprar, que aqui nesse lote eu não tenho nada, mas eu vou mostrar para vocês.
que se eu fizer esse filtro aqui, ele vai mostrar apenas os itens que eu preciso comprar, ou só os com quantidade em estoque, ou com os pedidos de compra já gerados, que eu não tenho nada, ou todos, tá? Então, conforme o item que eu preciso, eu posso colocar a quantidade a comprar, vou usar como exemplo essa chapa, e depois eu boto o fornecedor que eu quero. Eu posso usar um fornecedor diferente para cada item, para depois gerar os meus pedidos de compra, né? Então, depois que eu fizer toda essa configuração, esse filtro também que eu tenho por fornecedor ou por comprador, eu posso gerar os pedidos de compra e ele me mostra os pedidos de compra gerado, que foi o 7 e o 8. Então, eu já posso também abrir depois a tela do pedido de compra para ver essa necessidade de material gerada através do lote de produção. Agora, vamos falar de mais uma ferramenta do Grid ERP, no módulo de produção, chamado Cadastro de Motivos de Retrabalho. Então, a gente vai entrar aqui em Produção, Assistência ou Retrabalho e Cadastro de Motivos de Retrabalho. Que a gente pode estar cadastrando motivos de retrabalho para vínculo dentro do sistema. A gente pode, inclusive, bloquear o lote, dependendo da configuração que a gente usa, ou ignorar o custo, ou a peça podendo ser reaproveitada. Então, a gente cadastra os motivos de retrabalho para vincular essa questão da produção dentro do sistema. Inclusive, a gente pode vincular na máquina padrão para processamento ou o setor padrão de reprocessamento também. A gente pode estar fazendo esse vínculo dentro de cada motivo de retrabalho. Agora, vamos falar de mais uma ferramenta do Grid ERP no módulo de produção chamada Cadastro de Retrabalhos, que é uma ferramenta de lançamento de retrabalhos dentro do Grid, dentro do módulo Produção, Assistência a Retrabalho, Cadastro de Retrabalhos. Então aqui eu já tenho um lançado como modelo, onde a gente tem um número de documento que ele vai registrar automaticamente pelo sistema, uma data que ele foi emitido, eu vinculo ele a um lote de produção, eu tenho o usuário de abertura, o usuário que gerou o cadastro, o valor de custo, e depois eu coloco o item. Então, por exemplo, aqui uma lateral direita de uma peça, né, que ela não é pintada aqui e tal. Então eu coloco o código do produto, a máquina, se for o caso, né, deu problema, por exemplo, na bordatriz. Aqui botei um exemplo bem simples, né? O código do motivo de retrabalho, caso eu queira colocar, o tipo de desperdício, se foi descarte, se foi reaproveitamento ou se foi retrabalho, o custo que ocasionou, né? Aqui eu vou botar, por exemplo, R$100, né? O funcionário a responder e a justificativa. Aí eu botei uma justificativa aqui que seria um exemplo, quebra de peça na transportadora. Depois eu tenho a opção de finalizar esse retrabalho, quando eu quiser, ou estornar essa finalização, tá? E aqui eu tenho a opção de imprimir ele também, daí vem o número destacado, a data que ele foi lançado. Todos os valores que eu tinha lá, eles são impressos aqui em formato de PDF. Agora vamos falar de mais uma ferramenta do Grid ERP no módulo de produção, que é a ordem de produção. Então é um relatório, né, que a gente vai tirar baseado em lotes de produção para passar para o pessoal fabricar, separar as peças e tudo mais, né? Então aqui em produção a gente vai entrar em relatórios, ordem de produção, que são os setores da ficha técnica. A gente vai estar tendo acesso a essa janela aqui dentro do sistema, onde a gente escolhe um lote de produção que vai ser fabricado. Seleção de produtos, se a gente quer selecionar um produto pai específico ou um componente específico, senão o sistema sugere todos os itens. O layout de impressão, se eu quero ele completo ou em formato lista. Em formato lista, ele vai me gerar o produto pai e os seus componentes. Então, esse gabinete para banheiro, ele tem um código, uma descrição. Depois vem os códigos e as descrições dos filhos, que são as peças que vão ser fabricadas, com a sua unidade de medida, comprimento, largura, espessura, altura, se for o caso, a quantidade de cada peça que vai. E assim por diante. Daí ele vai gerando aqui a ordem de produção nesse layout. Aqui é a data que eu gerei a ordem de produção, a logomarca da minha empresa. Tá? E aqui eu tenho a opção do layout de impressão completo também, que daí ele vem separado por peça. E as dimensões e tudo mais. Aqui eu posso botar aonde bordeou também, né? A caneta aqui o pessoal pode ir marcando.
Tem a questão de quem revisou, quem aprovou, né? E todos os componentes que fazem parte dessa estrutura, né? Ele vai gerando até chegar no final de toda a ordem de produção. Então são dois layouts diferentes e específicos que dá para escolher na hora de gerar a ordem de produção. Dá para escolher um padrão da empresa. Agora vamos falar de mais uma ferramenta do Grid ERP no módulo de produção, que é a lista de programação e necessidade de materiais. Então a gente pode usar essa ferramenta tanto para separar materiais para comprar, quanto fazer uma ordem de produção. É uma ferramenta bem importante do sistema, onde a gente pode estar acessando aqui no módulo de produção, relatórios, lista de programação e necessidade de materiais. Esse relatório de lista de programação e necessidade de materiais, a gente pode tirar ele selecionando um lote de produção, mostrando apenas os itens faltantes ou todos de necessidade de materiais e selecionando alguns grupos específicos ou todos. Então a gente imprime, então ele vai me dar, por exemplo, aqui a necessidade de compra, né? A necessidade do lote, necessidade de compra, a próxima data de compra do item, quantidade em compras que ele tem, o saldo que eu tenho em estoque, a quantidade reservada, o estoque atual, a descrição e o código do item. Então eu posso organizar a minha necessidade de materiais através de lotes de produção ou imprimir lista de programação de produtos prontos no lote para saber a previsão de entrega, a data que eu comecei o lote, a cor que o item vai ser fabricado. O gabinete aqui é um gabinete para banheiro com puxador, tá? E também eu posso tirar uma programação completa para mim saber o que eu preciso fabricar efetivamente. Lateral, base, fundo de gaveta, todas essas configurações aqui, né? Todos os itens semi-elaborados com suas quantidades. Ou também uma programação mais resumida, também pode ser menos detalhada para mim mandar para a produção de uma maneira mais sintética. Então a gente tem essas opções todas aí no mesmo relatório. Agora vamos falar de mais uma ferramenta do Grid ERP, que é o acompanhamento de lote. Aqui a gente consegue filtrar o período, o número do lote, que tem os lotes lançados, situação dos pedidos, tem a situação faturado parcialmente, em aberto, faturado totalmente, quando é um serviço também. E aí eu consigo ver todas as situações aqui dos pedidos, os dados de cada pedido em formato de coluna. O número do lote, o pedido, a situação do pedido, alguma observação, caso tenha, valores, previsão de entrega, número de pallets que foi gerado através do lote também, com a quantidade de pallets de cada pedido, corte, né, quantas peças precisa cortar, a quantidade de peças que tem no pedido, quantidade de peças cortadas, embaladas, volumes gerados, volumes restantes e volumes a expedir. Então é uma ferramenta muito completa, né, com todas as informações do pedido. E também a gente tem a parte de gráficos, que a gente pode estar gerando aqui na guia gráficos, a gente pode gerar gráficos em diversos formatos personalizados. Aqui eu estou gerando um formato Basic Bear, e daí a gente consegue ver o que foi processado em 1% dentro de um lote específico, peças pendentes, volumes lidos, volumes expedidos, depois o que não tem dado também, volumes pendentes de leitura, volumes pendentes de expedida, pedidos faturados e pedidos pendentes de faturamento. E aqui ele conta em quantidade de peças, de 500, 1.000, 1.500, conforme o padrão do gráfico.